Opa, tudo bem? Meu nome é Miguel, você está no canal Visão de Jogo e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o título do Barcelona, a 29ª La Liga e dessa vez, né, de forma inédita, em cima do maior rival, em cima do Real Madrid. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de só pedir desculpa, primeiro por ter dado uma sumida, né, nesses últimos tempos, e segundo, por de repente se minha voz não estiver tão boa nesse vídeo, porque minha garganta não tá lá essas coisas ultimamente. Então, desde já eu peço desculpa. Espero que a voz não esteja muito ruim com passar ou pior, sei lá, ao passar do vídeo. Enfim, tô até aqui com essa camisa aqui, né? Do Barcelona aqui de 2005, do Ronaldinho e tal, bem legal. Só não mostro ela de costas porque ela tá infelizmente muito danificada. Mas cara, esse é o clássico, pra mim ele mostrou exatamente o que é o Barcelona e o que é o Real Madrid nessa temporada, entendeu? O Barcelona, uma equipe muito mais coletiva, foi assim, inclusive ganhou a La Liga, né? Não é nenhum segredo que tinham jogos que não dava para depender só do Yamal ou, sei lá, se o Rafinha tivesse lá só dele, só do Rafinha também. Cara, é um time muito mais coletivo, né? A ideia do coletivo que o Hansi Flick instaurou no Barcelona é muito melhor, muito maior do que a do Real Madrid, que é simplesmente confiar nas individualidades. Aí no dia que eles estiverem bem, bem. No dia que estiver mal, mal. Entendeu? E foi isso, assim, o segundo tempo ali, já passando um pouco mais, já falando diretamente dele, cara, foi assustador, assim, foi quase que um ritmo de treino. O jogo ali, quase que um treino aberto assim para o público. O Real Madrid fazendo pressão zero, parecia que era o Real Madrid quem estava ganhando de 2-0 e não tá precisando fazer 3 para impedir o Barcelona de ganhar o título. Enfim, gostaria de dizer também, claro, essa parte do futebol coletivo, né? E é curioso, né? Porque não precisou do. E assim, não que também o Barcelona não dependa das suas individualidades, né? Poxa, contra o Atlético de Madrid na Champions, a gente viu que o Barcelona teve uma dependência do Yamal durante os 180 minutos de confronto. Era a bola nele e torcer pelo melhor, né? Mas a gente já viu também muitos jogos de La Liga, principalmente nesses últimos sem o Lamine, que o Barcelona conseguiu se virar, né, cara? Ganhou contra o Osasuna de 2-0, uma vitória muito importante, né? Por exemplo. E foi assim que ganhou do Real Madrid, do mesmo jeito, né? Tendo um time coletivo que todo mundo se movimenta, todo mundo dá opção, ninguém fica parado na posição. Aí vem o primeiro gol, que é o do Rashford, né? Lindíssimo gol de falta, inclusive não tinha um gol de falta no El Clássico desde outubro de 2012, quando o Messi marcou o gol no Real Madrid. Curioso, né? 14 anos sem um golzinho de falta no El Clássico. E olha que o Messi só foi sair em 2020. Pois é. Então, assim, o jogo parecia até ter começado um pouco mais equilibrado, né? Assim, de repente, um pouco mais nervoso, os times se estudando e tal. Mas, assim, o Real Madrid não ensaiava pressão nenhuma no campo de ataque do Barcelona, né? O Real Madrid só foi fazer algum tipo de pressão logo depois do gol do Rashford, né? Quando já estava 1-0 para o Barcelona. Aí sim, foi tentar pressionar um pouco mais alto no goleiro, mas cara, uma estatística mostra exatamente como foi só esse momento do jogo em que se teve pressão nos zagueiros, enfim, pressão alta do Real Madrid. Primeiro, o Pedri teve 99% de acerto nos passes. Foram, se eu não me engano, mais de 30 ou algo assim no seu campo e acertou todos. E ele errou somente um no na, na parte do ataque, né? Que seria a área a parte defensiva do Real Madrid, né? Então, assim, jogou muito, né? Mas isso aí já é normal.
e não recebeu a pressão que deveria receber, né, cara? Um cara do tamanho dele, da capacidade de passe, de domínio, de visão dele, cara, esse cara tem que receber pressão a todo minuto, como foi propriamente no El Clássico de outubro, né? O Pedri não conseguia respirar no El Clássico de outubro, porque o Real Madrid, o Xabi Alonso, sabia muito bem que a principal, que apesar de ter o Lamine em campo, a principal engrenagem do Barcelona é justamente o meio-campista espanhol. Então, assim, dessa vez, nada. O Pedri desfilou em campo, fez o que quis, acertou 99% dos passes e errou um passe só. Então, assim, ele fez o que quis, mas não era isso que eu queria dizer, não. Também, mas era muito mais sobre os zagueiros. Cara, o Gerard Martin, por exemplo, deu quase 100 passes. E com um aproveitamento enorme nos passes. Por quê? Porque não tinha pressão, né? Não tinha aquela pressão alta para dificultar aquele passe de lado do zagueiro e de repente ele ter que mandar a bola para frente. Não tinha. O Real Madrid, assim, cara, sinceramente, estava num tom melancólico. Eu, de fato, fiquei assustado. Porque o que eu vi ontem pra mim foi humilhante. E se não fosse o Courtois, quantas vezes que a gente já falou sobre isso, né? Se não fosse o Courtois, meus amigos, era pelo menos uns 4-0, hein? Só daquele chute do Ferran, que o Courtois defendeu com a perna, e aquele chute do Rashford, que eu sinceramente não sabia se ia, não sei se realmente ia no gol, mas, bom, ele defendeu. Cara, se não é ele fazendo aqueles 2 milagres depois de bolas enfiadas boas demais do Barcelona, olha, o negócio ia ser feio, hein? E falando em bola enfiada, o Barcelona que joga em linha alta, mas o Real Madrid, o que tomou de bola nas costas também, lá ele, também foi uma enormidade, né? A quantidade de escapadas que Fermin e Rashford tiveram pelas pontas, meu amigo. Assim, o Fermin fez um carnaval com o Arnold, né? Que o que menos estava querendo saber desse jogo era marcar, né? O que ele menos estava fazendo nesse jogo era marcar. E o Fran Garcia, assim, faz o que pode ali na lateral esquerda, mas sinceramente não vejo a nível de um clube tão grande contra o Real Madrid, né? Carreiras, não sei se, sinceramente, não sei, não fui pesquisar se estava lesionado ou simplesmente foi por opção técnica. Enfim, não sei. E assim, do jogo assim não tem muito mais o que dizer não, cara. Foi simplesmente um recital do Barcelona contra um Real Madrid que estava completamente desfigurado e assim, desculpa, um time para mim um time que tem um jogador hospitalizado, um jogador que deixa de jogar a partida por conta de um incidente no treino, assim, claro que no campo tudo pode acontecer, dentro das 4 linhas, qualquer coisa pode acontecer, mas eu acho que deu a lógica completamente do Barcelona ganhar esse jogo, entendeu? Deu a lógica. O clima do Real Madrid, cara, se você foi vendo as notícias no meio da semana, assim como eu, é assim, uma coisa absurda. É o Mbappé saindo rindo do treino depois de todos esses acontecimentos, aí ele viajando com a namorada lá enquanto tava lesionado, aí, sei lá, o pessoal tava pensando que até tava tirando férias antes da hora que realmente deveria tirar. É o Valverde sendo hospitalizado por conta de uma briga com o Tchouaméni, é o Carreiras e o Rüdiger também se envolvendo em problemas. E para coroar, de fato, essa semana tenebrosa do Real Madrid, o Mbappé, o senhor Kylian Mbappé, ainda fez o favor de postar um story escrito Ala Madrid, enquanto o time já tava perdendo de 2-0, né? Aí, né, enfim, aí muita gente. E até esqueci de falar sobre o baixo assinado dos torcedores, né? Que já alcança mais de 50 milhões de assinaturas. Que loucura, cara. Que loucura. Mas o que eu queria dizer antes era sobre o post, né, dos stories dele, onde o Barcelona já estava ganhando de 2-0. E ele foi lá e postou a La Madrid. E aí, assim, o pessoal já começou a teorizar, assim, que era ele
meio que debochando, assim, né, de quem fala que o time é melhor sem ele, não sei o quê. Enfim, cara, uma bagunça. Uma bagunça no Real Madrid. O Barcelona está evoluindo, né? Evoluindo porque o Hansi Flick ainda quer ganhar a Champions League, quer ganhar mais clássicos. Inclusive, um dado muito interessante é que o Real Madrid tinha 105 vitórias e o Barcelona tinha 106 em toda a história do El Clássico antes do Hansi Flick chegar, e agora está 106-106, com 52 empates. 106 vitórias para lá, para cá, e 52 empates em toda a história do Clássico. Mas assim, um apavoro assim, que o Real Madrid tomou. A única chance clara de gol que eu consigo lembrar foi realmente aquela do Gonzalo Garcia, que ele perde um gol que não se pode perder, né? Na cara do João Garcia num clássico. Mas, bom, o que eu estava dizendo antes, o Barcelona é um time que está progredindo. O Hans Flick, ele nunca deixa de citar a Champions League, inclusive meus pêsames por ele em relação ao pai dele, né? Uma pena que teve que partir hoje, aliás, ontem. Mas assim, ele sempre deixa claro que o que ele mais quer é vencer a Champions League com esse clube, porque sabe que os torcedores o que mais querem é de fato a Champions, é de fato voltar a vencer a Champions League, coisa que não faz desde a temporada 2014-15, já faz tempo. Mas o Real Madrid, pra mim, cara, é um time que tem que se reconstruir, tá? Assim, eu acho que vai ser um mercado muito agitado pro Real Madrid nesse verão, tá? Eu acho que não vai ser nem um pouco pacato. Eu acho que vão haver muitas mudanças. Uma delas já começando, talvez descartar o Gonzalo Garcia e botar o Endrick na jogada de novo, o que eu acho que é uma ótima para o Real Madrid, porque o que ele fez nesses últimos meses com o Lyon mostra que ele só precisa de tempo de jogo para conseguir mostrar o seu futebol. E cá entre nós, os poucos minutos que ele entrava nos jogos, ele já mostrava isso, né? Mas outra coisa que eu acho que todo mundo que é fã de futebol viu é aparentemente a tentativa de contratação do Mourinho para o Real Madrid. Assim, eu não sei se é exatamente uma boa, porque o Mourinho já não tem um grande trabalho há muito tempo, mas por um lado eu penso isso, mas por outro eu penso que talvez o único cara que consiga botar moral nesse elenco, nesse vestiário, de ser o dono do time, de fato é o Mourinho, cara. Eu não consigo ver ninguém assim disponível no mercado atualmente com esse poder. De repente o Klopp, mas não sei também se ele viria nesse momento, enfim. Vamos ver se vai ser o Mourinho ou se vai ser outro. Arbeloa com certeza já vai embora. E é isso. Barcelona campeão da La Liga pela 29ª vez. O Real Madrid, se eu não me engano, tem 36 títulos. No entanto, o Real Madrid tem 105 títulos em toda a sua história e o Barcelona tem 104. Ou seja, nisso pelo menos já está chegando mais perto. E o Hansi Flick também tem 6 vitórias e somente uma derrota, né? Sendo que nessa derrota ele estava suspenso, né? Ele não estava nem podendo se comunicar com o time. Então é isso, espero que você tenha gostado. Até botei a camisa aqui do Barça, né, do Ronaldinho, para comemorar esse momento. Desculpa mais uma vez pelo sumiço, né? Desde aquele jogo do Paris contra o Bayern eu não gravo. Mas então, espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, acho que você gostou. Então, se você gostou, deixa o like. Considere se inscrever no canal. É isso. Tchau.